se eu te dissesse que histórias de milhares de anos atrás, na verdade, guardam um código, um mapa para sua transformação pessoal hoje? Nesta nossa análise, a gente vai mergulhar a fundo numa estrutura fascinante do autor Márcio Bringuente, que conecta as narrativas bíblicas com o que há de mais moderno na psicologia. A ideia aqui não é só olhar para o passado, não. É usar essas histórias como uma chave para destravar o nosso verdadeiro potencial. A nossa jornada vai seguir 5 passos bem importantes. Primeiro, a gente vai ajustar a nossa lente, o nosso jeito de ver as coisas. Depois, vamos direto para a fundação da identidade, que é a base de tudo. Daí, vamos aprender a enxergar os milagres como metáforas para a nossa vida. Em seguida, a gente vai ver um modelo de transformação na prática e, por fim, entender o que significa viver essa missão todos os dias. E tudo, absolutamente tudo, se resume a essa pergunta central. Será que essas histórias tão antigas têm o poder de destravar o nosso potencial hoje, no mundo moderno? É essa questão que vai guiar a gente a partir de agora. Olha, essa imagem aqui mostra a diferença que muda o jogo. A abordagem tradicional, sabe, muitas vezes ela fica só na superfície, no consciente. A proposta aqui, que o autor chama de hipnose conversacional, vai muito mais fundo. Ela busca acessar o nosso inconsciente. Porque a verdadeira mudança, aquela que dura, ela não acontece só ouvindo uma lição. Ela acontece quando a gente internaliza essa lição num nível muito, muito mais profundo. E o primeiro pilar de toda essa jornada é exatamente este, a fundação da identidade. A premissa é até bem simples, mas é poderosa. Antes de você tentar fazer qualquer coisa diferente, você precisa, primeiro, ser alguém diferente. A mudança começa por dentro. E essa declaração é o ponto de partida de tudo. Repara só numa coisa. No batismo de Jesus, a voz do céu não diz o que ele tem que fazer. Ela não dá uma lista de tarefas. Ela afirma quem ele é. E nessa interpretação, essa identidade declarada é o alicerce, é a rocha que sustenta toda a missão que veio depois. E como a gente vê aqui, essa identidade não é só uma ideia bonita, solta, no ar. Não, ela é sustentada por uma jornada prática do dia a dia. São 4 pilares que fortalecem essa base. A oração, que te conecta, a obediência, que te alinha, o jejum, que te disciplina, e o exercício espiritual, que fortalece a sua mente e o seu espírito. Então, o ponto crucial, o pulo do gato, é este. A primeira e mais importante etapa na jornada de transformação não é sobre mudar o que você faz, é sobre mudar quem você acredita que é. A identidade vem sempre antes da ação. Ok, com a identidade bem estabelecida, a gente sobe um degrau. Agora, os milagres não são vistos apenas como eventos que aconteceram lá atrás. Eles se tornam metáforas poderosas, espelhos para os desafios que a gente enfrenta na nossa própria vida. Esse slide aqui deixa tudo bem claro. Olha só, andar sobre as águas vira uma lição sobre como atravessar o caos da vida focando na fé e não no medo. Alimentar a multidão se torna um símbolo poderoso para a gente sair da mentalidade de escassez e entrar na de abundância. E a cura de um cego? Bom, isso representa a nossa própria jornada, saindo da ignorância para encontrar clareza. Vamos olhar ainda mais de perto o exemplo de andar sobre as águas. Nessa interpretação, cada elemento vira um símbolo. O mar é o caos do dia a dia. O vento são as circunstâncias que botam medo e dúvida na gente. Afundar é o que acontece quando a gente cede a esse medo. E a mão de Jesus é a representação do poder da fé, que está sempre ali, pronta para resgatar a gente. Agora, a gente chega no ápice, no coração dessa narrativa. A paixão de Cristo é apresentada aqui não apenas como um evento histórico, mas como um modelo, um verdadeiro mapa para a transformação pessoal mais profunda que alguém pode experimentar. Isso aqui é um mapa psicológico, um passo a passo. O primeiro passo, Getsêmani, simboliza render a nossa vontade pessoal. O segundo, o julgamento. É sobre a nossa capacidade de aguentar a pressão, a injustiça, sem revidar. O terceiro, a cruz. É a morte necessária do nosso velho eu, das nossas limitações. E o quarto, a ressurreição. O nascimento de uma nova identidade, muito mais forte. E essa frase, está consumado, ela marca a conclusão desse processo. Dentro dessa estrutura, ela representa o fim definitivo da antiga forma de ser. É o ponto de virada total que abre caminho para tudo que é novo.
E é por isso que a ressurreição é vista como um renascimento pessoal. Ela é a metáfora perfeita para a gente emergir das nossas próprias mortes simbólicas, sabe? O fim de velhos hábitos, de crenças que nos limitam, para uma nova realidade, com uma força e um propósito totalmente renovados. Mas a transformação não é o ponto final. E é aqui que muita gente se engana. Como a gente vai ver agora, a transformação é, na verdade, o ponto de partida para uma missão que nunca acaba. Essa linha do tempo mostra perfeitamente a sequência. No terceiro dia, com a ressurreição, nasce a nova identidade. No 40º dia, na ascensão, essa nova identidade recebe a sua missão. E no 50º dia, em Pentecostes, o poder para realizar essa missão é finalmente liberado. Então a comissão fica muito clara. É sobre receber esse poder, se tornar uma testemunha viva da sua própria transformação e, o mais importante de tudo, entender que isso não é um destino onde a gente chega e para. É uma jornada contínua de evolução. E para a gente fechar, fica essa reflexão. Se o jeito como a gente interpreta as histórias tem o poder de moldar a nossa realidade e o nosso potencial, a pergunta final, e talvez a mais importante é: qual é a história que está neste exato momento moldando a sua vida?